Olá, muito bom dia. Nós estamos mais uma vez iniciando o Café Teológico desta manhã de sábado. Que bom que mais uma vez você já está na escuta. Você que está pela Web Rádio Pense Nisso, muito bem-vindo. Você que está aí chegando em nossa transmissão pela página da revista teológica Pense Nisso no Facebook. Uma alegria poder tê-los mais uma vez para um estudo interativo na Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo nesta manhã e sempre acompanhado daquele café, especialmente o café KG que está aqui comigo. Estou já aqui com o meu preparado e se você ainda não preparou o seu, prepare e vem comigo estudar a Palavra de Deus. Que bom que vocês já estão chegando, aqueles que estão pela nossa web rádio, pelo Deezer, pelo radios.com, pelo aplicativo próprio da rádio e também aqueles que estão no site da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com. Prepara o seu café, o meu já está aqui, Bíblia em uma mão, café em outra, vamos juntos estudar mais um pouco a palavra do nosso Senhor. A Nara já está conosco, dizendo bom dia, que bom que você já está aí, Nara, Deus abençoe você e sua família. Vamos ver quem está mais conosco também, há outras pessoas já chegando para estudar hoje um capítulo muito bonito. Eu já peço que você abra aí em sua Bíblia. Nós vamos hoje para o capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios. Você pode já ir abrindo, e esse capítulo, como muitos conhecem, é o hino do amor. E você é convidado já a ir abrindo, enquanto que vão os demais amigos e irmãos se achegando aí para mais um estudo. Irene Prestes está dizendo, bom dia pastor, estou assistindo à Congregação de Redenção de Pelotas. Deus abençoe você, Irene Prestes, mais uma vez conosco aqui. Eu lembro a vocês, não se esqueça, antes de iniciarmos o estudo, compartilhe em sua rede social. Você estará fazendo missão também nesta manhã, para que mais pessoas conheçam a grande verdade que o nosso Deus quer assim compartilhar conosco. Lembro a você também que a Pense Nisso, se você ainda não conhece, eu peço que você também possa conhecer a Pense Nisso através do próprio site pensenissoteologica.com, e por lá você assina a nossa revista. A revista Pense Nisso está chegando uma nova edição aí. No início da próxima semana nós vamos mais uma vez ter o nosso lançamento da 19ª edição. Então fique aí, você vai ficar por dentro de mais uma edição que está sendo lançada, preparada sempre com muito carinho, com um tema bem incrível, e você não perca, fique ligado nas redes sociais da Pense Nisso, chegando aí a nova edição de nossa revista. E eu quero também lembrar a você que na loja da Pense Nisso você adquire o café KG. Eu estou aqui degustando do café, e se você quer degustar de um café de qualidade das montanhas do Espírito Santo, de onde é produzido este café, 100% arábico, um produto artesanal, também lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja. Você adquire a revista, por lá adquire o café e também você adquire tudo aquilo que nós temos à disposição. São livros, revistas, bíblias, enfim. Tudo isso para você na loja da Pense Nisso. Dá uma passadinha por lá e confira aquilo que temos em nossa loja. O José Cruz está dizendo bom dia a você. Vamos juntos mais uma vez, pega a sua Bíblia. Hoje vamos estudar sobre o hino do amor cristão. Temos então o capítulo 13, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 13 então. Muito bem, já compartilhou? Não se esqueça, enquanto que eu tomo aqui um gole de café, você pode também compartilhar em sua rede social. Está conosco também a Noêmia Schreier, dizendo bom dia, obrigada pastor, Deus abençoe, que bom. Vamos então estudando mais uma vez a palavra do Senhor. Então vamos lá no capítulo 13, eu preciso mais uma vez lembrar o contexto que a carta de Paulo foi escrita, e se vocês têm acompanhado o Café Teológico semanalmente, você sabe que a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ela foi para
resolver inúmeros problemas que estavam acontecendo lá na igreja em Corinto. E um deles era, muitas pessoas achavam que somente tinha o Espírito Santo quem falava em línguas estranhas. E ele vai tratar disso desde o capítulo 12, ele vem falando isso, falar sobre o que na verdade nos mostra ou diz que temos o Espírito Santo. Se você ainda não aprendeu um pouco sobre isso, você pode rever os nossos estudos que estão sempre lá no YouTube salvo, no canal da Pense Nisso. Aproveita, se inscreva no canal e você também vai ficar por dentro daquilo que nós já estudamos. Também fica aqui salvo no próprio Facebook e posteriormente será no Instagram. A vocês que estão nos assistindo pelo Instagram e o YouTube, posteriormente, você sabe que isso sempre depois é postado para que você possa também estudar. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 13, onde Paulo vai mais ou menos dizer assim, olha, vocês querem ter o melhor dom ou querem saber que dom é algo que Deus dá de acordo com a sua vontade, como Ele quer? Então veja o que ele diz no capítulo 13. Antes de entrar no capítulo 13, eu preciso voltar com vocês, o capítulo 12. O capítulo 12, nós temos então o seguinte. No final ele diz assim, por isso esforcem para terem os melhores dons. Veja bem, porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E aí ele inicia o capítulo 13. Sempre lembrando, o capítulo 13, na verdade, os capítulos foram colocados quando os tradutores escreveram o texto. E aí nós temos aí, ele inicia o capítulo 13 dizendo assim, olha, se eu vou mostrar o melhor caminho para ter os melhores dons, é este aí. E o capítulo 13, então, inicia com esse hino do amor cristão. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como um barulho de um sino. Veja que bonito que ele fala. Ele está mencionando aqui, se as pessoas estavam valorizando o dom de falar em línguas, Paulo vai dizer assim, ele poderia falar então todas as línguas que são faladas na terra e no céu, ou seja, podia falar até a língua dos anjos. Agora, se ele não tivesse amor, de nada adiantaria. Isso é muito bonito quando ele diz assim, as palavras dele seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. O som de um gongo é um instrumento que se bate e acontece então que ele apenas reproduz um som que você não tem sentido, ele não diz nada. Então ter o som de um gongo ou o barulho de um sino não comunica nada. Por isso que ele vai dizer, olha, se vocês têm a preocupação de falar em línguas estranhas, isso não vale nada. Não está dizendo por que se eu preciso ter amor, porque se eu não tiver amor, de nada vai adiantar eu falar em línguas estranhas. Podia falar a língua dos anjos, ninguém vai entender nada. Então veja que bonito que ele diz, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. De nada adianta fazer as coisas achando que talvez são melhores do que outras e talvez isso te dê algum status, se de fato você não tem amor e não faz isso com amor. Em si, Paulo está dizendo isso aí. Quem está conosco também, Daniel Matias Soares, dando bom dia. Agora o Gilvan Paz conseguiu conectar. O Gilvan Paz estava falando antes que ele não estava conseguindo, tivemos um pequeno atraso aí na nossa transmissão devido a alguns problemas técnicos, sim. Mas já estamos aí no Facebook. No YouTube, Gilvan, nós só transmitimos posteriormente, ele não é simultaneamente transmitido por lá.
tá bem? Então, ao vivo é agora aqui no Facebook, vocês ficam comigo aqui. YouTube é depois, tá? Fica salvo, você pode assistir posteriormente. Seguindo aqui o versículo 2, Paulo segue na ideia. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, de ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Por que Paulo começa a destacar de anunciar a mensagem de Deus, ou seja, de ser o mensageiro do Senhor? De nada adianta ser um mensageiro se não tiver amor. De nada adianta ter conhecimentos mais avançados. E quando ele fala conhecimento, é ter a ciência de conhecer todas as coisas, de entender os segredos que são feitos não somente aqui, nesta vida, ou posteriormente, ou conhecer o futuro. De nada disso adianta se eu não tiver amor. E ele ainda diz mais, poderia ter tanta fé que poderia transportar as montanhas de lugar. E talvez muitos de vocês estejam pensando, tá, mas então o que ele está querendo dizer com isso aí? O que ele quer dizer é o seguinte, se a igreja lá em Corinto ela estava preocupada em ter o dom A ou B, talvez para se destacar em meio até à congregação, e com isso eles estavam enfatizando de ter o dom de falar em línguas estranhas, que era o melhor, que era uma prova de ter o Espírito Santo, ele diz, olha, de nada disso adianta, se não tem amor. E a gente sabe disso quando Jesus diz assim, olha, o resumo dos mandamentos é amor. Amor a Deus e ao próximo. De nada adianta você dizer que é cristão se você não ama o teu próximo, se você não ama a Deus. De nada adianta você falar que tem fé se você não ama o seu próximo, se você não ama a Deus. De nada dizer que você conhece muitas coisas, você tem doutorado, fala as melhores ou as mais diversas línguas que são faladas na terra e no céu. Se você não tiver amor, nada disso adianta. Então, em si, Paulo está dizendo isso. Por que ele está falando, trazendo o tema do amor agora? Porque quando as pessoas se acham melhores do que outras, dentro de uma igreja, especialmente por causa de dom A ou B, acontece então que perdeu-se o sentido da fé cristã ou de congregar, perdeu-se o sentido de realmente de amar o próximo. Você se acha melhor que outros e isso em si está faltando amor. Quantas vezes nós vemos congregações que partem neste mesmo caminho? Uns se acham melhores do que outros, acham que têm privilégios por isso, por aquilo, e esqueceu que se não tiver amor, de nada adianta. Porque primeiro Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho a nós, e em seguida Ele nos ensina também a demonstrar um pouco de amor às pessoas que estão em nossa volta. Uma que nosso amor sempre é imperfeito, é falho, porque nós somos pecadores. E por isso que Paulo vai trazer esse hino do amor, dizendo assim, olha, o amor de Deus tocou em vocês. E esse amor precisa também transparecer em vossas relações dentro da igreja. Parar com esse negócio de se achar que porque tem um dom ou outro, vai ser ou é melhor do que outro, ou tem a prova do Espírito Santo, como assim estava sendo julgado nesta igreja. Então, ele vai seguir falando, pode ter tanta fé de transportar montanhas, se não tivesse amor, eu não seria nada. O versículo 3, poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Ele está mencionando no versículo 3, eu poderia ser um mártir ao ponto de entregar minha vida para ser queimado, para talvez ser conhecido por longos anos e séculos pelo mártir que foi. Agora, se não tiver amor, nada disso adianta. A gente sabe disso, que tudo que a gente faz com amor, com certeza, isso
tem um impacto diferente na vida, nas nossas relações, desde a família, desde a nossa congregação. Então vamos sempre refletir nisso e a partir disso entender assim, olha, o que eu estou fazendo? Estou fazendo por amor ou estou fazendo por interesse? Estou fazendo por me engrandecer? Isso é uma questão que a gente precisa cada vez mais refletir, cada vez que estamos lidando com pessoas dentro de uma congregação, quando a gente sabe que todos são diferentes, têm os seus dons, suas capacidades. E isso nos faz cada vez mais também amadurecer no contexto de igreja, especialmente quando Paulo vai, assim, estar aqui trabalhando num contexto onde havia conflitos, divisões, onde uns queriam se achar melhores do que outros e por aí vai. Então você que está comigo, quem chegou agora mais, nós estamos no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, falando sobre o hino do amor cristão. Café Teológico tem um oferecimento do Café KG. Se você ainda não conhece, vai lá na loja da Pense Nisso, adquira, que você vai se surpreender com este sabor maravilhoso desse café lá das montanhas do Espírito Santo. Vamos seguindo, você abre aí se ainda não abriu a sua Bíblia. Nós estamos no capítulo 13, versículos 4 agora. Veja o que diz o versículo. Muitas vezes esse texto é usado, claro que fora do seu contexto, em casamentos, né? O versículo 4 vai dizer assim: quem ama é paciente, bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. E aí a gente começa a ver como é que o nosso amor é falho, né? Como é que o nosso amor ele não chega nem aos pés daquilo que Paulo aqui diz, assim é o amor. E com isso ele se refere ao amor de Deus por nós. Deus é paciente, Deus não é ciumento, Deus não é orgulhoso nem vaidoso. O amor dele é assim. Quem ama, ele diz, é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Então veja que nós, muitas vezes a gente diz eu amo, mas a gente fica irritado, tem ciúme, é orgulhoso, vaidoso. E aí talvez você esteja se perguntando, então eu não tenho amor quando acontece isso? Não é que você não tem amor, é que na verdade o nosso amor ele é corrompido pelo pecado. O amor perfeito está em Deus. Esse revelou a nós que amor é esse, quando envia Jesus para nos salvar. A partir desse amor, nós somos chamados, convidados a também amar. Amar as pessoas que estão em nossa volta, amar a todos, mesmo com esse amor imperfeito. E aí que está a questão. E aí ele vai seguir dizendo no versículo 7, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O nosso amor, ele desiste, o nosso amor não suporta tudo, o nosso amor, ele não tem paciência. E a gente precisa sempre de novo voltar. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando do amor que Deus tem por nós. O amor perfeito está em Deus. Claro que isso não significa que precisamos agora cruzar os braços e não amar de uma forma melhor, ou tentar buscar um amor, vamos dizer, perfeito. Mesmo não atingindo ele, mas esse buscar o amor perfeito, esse deve ser todos os dias em nossa vida. Porque nós já fomos tocados pelo amor maior, que é o amor de Deus para conosco em Cristo Jesus. Então, lá está o alvo. Como diz ali no texto, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e amor. Lá está o alvo. Talvez nós nunca vamos chegar lá devido ao nosso pecado, mas isso não significa que nós não devamos buscar também amar um pouco mais. Quando cair, quando errar, pedir perdão e continuar buscando a excelência do amor. Veja no versículo 8, ele vai dizer, o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas duraram pouco.
Existe o dom de falar em línguas estranhas, ele menciona isso de novo, que estava acontecendo lá na igreja em Corinto, existiam pessoas que falavam em línguas estranhas, mas ele diz, este acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. E veja o que ele está dizendo aqui, coisas que tinha na igreja, mensagens espirituais, tinham o que? Pessoas que falavam em línguas estranhas, tinham pessoas que tinham conhecimento, só que ele diz, isso tudo acabará, isso vai passar. Olha que bonito, né? Isso vai passar, coisas que muitas vezes nós tanto valorizamos, que às vezes até brigamos por coisas que passam, coisas que são pequenas, e a gente esquece do fundamento principal, que ali ele vai dizer, é o amor. Versículo 9, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, ele se refere a uma pessoa, Jesus, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando Jesus vier, o que ele quer dizer aqui, ele vai acabar com tudo aquilo que é imperfeito, que é o nosso amor imperfeito, que é tudo aquilo que muitas vezes fez com que nós brigássemos, dividíssemos dentro e fora da igreja, e tantas coisas que acontecem. Então, veja que quando Jesus vier, essas coisas vão acabar. Então vai ser perfeito, porque aquele que é perfeito virá implantar um novo reino para todos nós. Versículo 11, ele vai dizer o amadurecimento que ele mesmo, Paulo, teve para entender e até mesmo se relacionar com as pessoas. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora eu sou adulto, parei de agir como criança. Por que ele vai dizer isso, né? Ele lembra isso porque uma criança ela tem uma visão de criança, ela é imatura com respeito a inúmeros assuntos. E ele vai dizer isso que em si ele está dizendo assim, a igreja lá em Corinto, ela está tendo atitudes de criança. Quando elas estão brigando por coisas que são passageiras, coisas que não têm sentido, ao mesmo tempo se dividem por causa dos dons que Deus dá e é Ele que dá, independentemente daquilo que você tem ou sabe fazer, ou sua habilidade, seja ela espiritual ou não, estão brigando por coisas que não faz sentido, então estão tendo uma mentalidade de criança. Aí ele vai trazer a ideia, quando eu era criança eu pensava como criança, agora eu sou adulto, eu penso como um adulto, ou seja, tenho maturidade com respeito a inúmeros assuntos. E agora parei de agir como criança. Paulo em si está dizendo assim, olha, vamos parar de ser criança, vamos amadurecer mais a ideia, nesse sentido de que tem coisas que são essenciais e tem coisas que são secundárias. E muitas das vezes nós, em nossas relações, seja dentro ou fora de uma igreja, muitas vezes nós estamos brigando mais por coisas secundárias e não essenciais. E isso é muito sério, isso é problemático. E aí a gente também está agindo como criança na fé. Ele vai dizer, olha, foca no amadurecimento que vocês precisam ter. E qual que é o amadurecimento? Aí a gente volta lá para o início, quando ele diz assim, olha, você pode ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, você pode falar em línguas estranhas, são coisas secundárias. Você pode até mesmo se entregar como mártir para ser queimado, são coisas secundárias. Agora, o essencial é ter o amor. E por mais simplório que isso pareça, o que eu aqui estou dizendo, eu lembro a vocês o seguinte, por mais que pareça simplório, isso é o fundamento de tudo. Porque nós viemos de uma relação de amor. Primeiro, já disse e repito, Deus nos amou. E isso a Bíblia fala do início ao fim. Quando Ele cria o ser humano, Deus diz assim, eis que tudo era muito bom. Deus amou a sua própria criatura. E a partir desse amor, Ele permitiu que nós vivêssemos, por mais que caíssemos em pecado,
Deus permitiu que nós vivêssemos e aí Ele nos constitui, nos coloca numa relação de amor, de onde viemos, de um amor de um pai e mãe, e de lá nós fomos gerados, criados, e a nossa vida ela está em torno do fundamento principal, amor. Amor de um Deus que tudo fez e criou, que cuida e mantém, amor de uma relação de duas pessoas que nos criaram, que nos mantiveram, nos deram condições de viver, de tornar-nos independentes, e muitos também já construíram famílias, tudo a partir de uma relação de amor. Então olha como é que é essencial essa palavra, e não pareça simplesmente simplório. O essencial é que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O fundamento principal, a essência da vida é o amor. Como é que está muitas vezes a nossa relação? Seja dentro de casa, seja na igreja, na sociedade. Muitas das vezes está faltando amor. E a gente se esquece disso, a gente prefere brigar por isso, por aquilo, por A mais B, e assim vai. Então, o que ele volta a dizer no versículo 11 é, olha, agora eu sou adulto, parei de agir como criança. Vamos entender isso na maturidade da fé que ele tem nos dado. Versículo 12 diz assim, o que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Ele vai lembrar a imagem de um espelho. Espelho na época do apóstolo Paulo não era como nós temos hoje, que quando você olha para um espelho você vê nitidamente a sua imagem. Naquela época os espelhos não eram tão bons quanto nós temos hoje. Eles eram de fato ruins, obscurecidos, não se viam perfeitamente a imagem. Por isso que ele diz assim, olha, o que nós vemos agora é a forma imperfeita, num espelho embaçado, como se fosse um espelho embaçado, porque nós não conhecemos perfeitamente ainda o amor que Deus tem por nós. E por mais que aqui a gente estamos falando, nós ainda estamos vendo apenas um reflexo. E por mais bonito que pareça e tudo mais, mas vamos tornar-nos conhecidos quando estivermos face a face com o Senhor. Por isso que ele diz, agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Deus nos conhece e nós ainda aqui brigamos muitas vezes por coisas pequenas, por coisas, como eu disse antes, que são secundárias. Então vejamos que o amor é o fundamento da vida, dos relacionamentos e também é aquilo que vai durar. Como ele diz, as coisas vão passar. Lá no versículo 8 ele diz, o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, mas elas durarão pouco. O dom de falar em línguas existe, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. O amor é eterno. E por mais que hoje nós vemos ele de forma imperfeita, seja numa relação de casal, na igreja, mas nós o conheceremos perfeitamente quando for extirpado da face da terra todo o pecado que separa e que nos faz às vezes sofrer até mesmo uma relação de amor que deveria ser perfeita. Isso um dia irá acabar e assim seremos conhecidos perfeitamente como Deus já nos conhece. E o versículo 13 ele vai encerrando dizendo assim, e é um versículo chave para que a gente não somente entenda, mas guarde no coração. Portanto, agora existem essas três coisas, e ele menciona a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Talvez você pense, tá, mas e a fé? A fé não seria o maior? Não é possível ter fé se nós não temos amor. Porque o amor vem primeiro. Por isso que ele diz, olha, não pense que a fé vem primeiro. O amor vem primeiro. Porque o amor de Deus que vem primeiro, esse nos amou a tal ponto de, como diz o texto bíblico,
em uma parte que aqui não lembra a passagem, diz assim que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos amou a tal ponto que Ele sabia que mesmo criando o ser humano, Ele iria cair em pecado. E Ele cria, Ele ama e cuida desta criação, e aí Ele coloca cada um de nós aqui para viver, e Ele se revela a nós na palavra. E assim nós o conhecemos. E quando nós conhecemos a Deus, nós amamos. E esse amor torna também uma fé cada vez mais viva. É impossível ter fé em Deus se nós não o amamos. E o amor só é possível acontecer se nós conhecemos a essência do amor, que é o próprio Jesus. Ele diz também a esperança, né? Muitas vezes a gente menciona muito esse tema, ou esse sentimento, poderíamos aqui dizer, fé, esperança e o amor. A esperança não é mais importante que o amor. A esperança, ela vem uma vez que nós conhecemos aquele a quem amamos e cremos, nós temos esperança de reencontrá-lo e a partir disso até mesmo ter dias melhores. Então, fé e esperança, existem essas três coisas, porém o maior delas é o amor. Então, a partir disso, nós temos aqui esse estudo. Lembrando que é muito importante, teria muita coisa ainda para a gente falar, mas o que esse texto, ele encaixa muito bem com o que o apóstolo João, nas cartas, ele nos escreve dizendo assim, olha, Deus é amor. Se Deus é amor, nós só vivemos e somos e amamos porque nós viemos de alguém que nos amou, que mostrou a nós que de fato o amor é eterno. E o que nós aprendemos com isso? Primeira coisa, faltando amor na igreja, era isso que estava acontecendo lá em Corinto. Quando haviam divisões, uns se achavam melhores do que outros por causa de dons. Isso vem lá do capítulo 12. Por isso que eu iniciei lendo o final do capítulo 12, quando ele diz assim, por isso esforcem para terem os melhores dons, versículos 31 do capítulo 12. Porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Você quer ter um dos melhores dons? Ele não está dizendo que o amor é um dom, mas assim, você quer conhecer que o melhor caminho para se ter um dom e servir as pessoas com aquele dom que Deus te deu é a partir do amor. E aí ele segue dizendo o capítulo 13, né? O amor é o fundamento. Se eu ainda pegasse, eu quero fazer talvez uma dinâmica com vocês, ao final, se você tem a sua Bíblia aberta aí, apenas o versículo 1, 2 e 3, você pode fazer isso e veja que bonito fica sendo. Se eu pegar a palavra amor, toda vez que o texto menciona amor, se eu pegar esse texto e substituir a palavra amor por Jesus, eu vou ler para vocês como é que fica. Acompanhe na sua Bíblia os 3 primeiros versículos do capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse Jesus, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse Jesus, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse Jesus, isso não me adiantaria nada. Por que eu troquei a palavra amor por Jesus? Porque a revelação visível do amor de Deus é Jesus. A partir de Jesus que nós amamos, o nosso amor ele se tornará um dia perfeito, porque primeiro nós conhecemos Ele nesta vida e nós o amamos. Primeiro porque Deus nos amou em Cristo. Então, quando nós temos Jesus, nós conhecemos a essência do amor. E isso nos faz
é melhor nos relacionarmos com as pessoas. Seja você com seu marido, esposa, seja você na sua congregação. Então, muitas vezes falta isso. Em nossas relações, falta amor. Muitas vezes a gente briga por coisas secundárias e está faltando amor. Muitas vezes a gente esquece do amor de Deus e quer fazer com que a fé seja simplesmente um manual de normas de conduta. E a gente esquece do fundamento principal, o amor. Muitas vezes a gente quer se aparecer ou achar mais do que outros na igreja ou fora e esquece que quando nós amamos, o amor, ele prefere que o outro se dê bem, vá bem, do que a si próprio. Porque o amor é assim, você fica feliz quando a outra pessoa está bem também. E isso a gente precisa amadurecer e aprender cada dia mais. Primeiro com Cristo. E saber que se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, se eu não tivesse Jesus, de nada me adiantaria. Que você possa levar isso no seu coração todos os dias e viver nesse intuito, nesse sentido, que com certeza muitas coisas na sua vida irão melhorar, ok? Agradeço muito a sua audiência que ficou comigo até agora, ainda a Maria André Soares diz bom dia, também já mencionei antes a Alessandra Eutélia Dravans, dizendo bom dia. É muito bom tê-los aqui todas as manhãs de sábado, ao vivo, aqui no Facebook da Pense Nisso, ou também quem está conosco em nossa web rádio. Desejo que o meu abraço à Reginalda, que está conosco em nossa web rádio, e tantos outros que sempre estão comigo aqui nesta transmissão. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários, algum comentário, isso sempre faz muito bem. Quem está conosco na web rádio é no WhatsApp 53999014822. Fique ligado nas redes sociais da Pense Nisso, está chegando aí uma nova edição da revista. Conheça, assine e você está colaborando com os trabalhos de emissão da nossa Pense Nisso, tanto pelo site, revista e pela nossa web rádio e as redes sociais. Desejo as mais ricas bênçãos de Deus para você. Não se esqueça, compartilhe. Se você gostou, você compartilhe. Ali está uma grande prova se você gostou do nosso estudo, ok? Vamos seguindo, fico aqui com o meu café e você fica aí com o teu. Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Um feliz final de semana a todos.